Novo Testamento, Mateus capítulo 27. Jesus entregue a Pilatos. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. O suicídio de Judas. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocando-te remorso, devolveu as 30 moedas de prata ao principal sacerdote e ao ancião, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las na cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiro. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus perante Pilatos. Jesus estava em pé até o governador, e este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu os dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelo ancião, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu e nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinha eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem queres que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhe o governador: qual dos dois queres que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilato: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Jesus entregue ao soldado. Logo a seguir, o soldado do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Desejando-o das vestes, cumpriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço
e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Simão leva a cruz do Senhor. Ao sair, encontraram um cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. O crucificação. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe beber vinho com fel, mas ele, provando-a, não quis beber. Depois de crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte. E assentado ali, o guardavam por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destrói o santuário, em 3 dias o retificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Desça da cruz, creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. A morte de Jesus. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabatani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso dizia: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-o embebido de vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, chamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou 2 partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram os que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. O sepultamento de Jesus. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achava-se ali, sentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. A guarda do sepulcro. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus
E dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramos nós de que aqueles embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança ao 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, roubem-o depois, digamos ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilato: ai, tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta.